Apocalipse capítulo 2, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre precisamos de um arrependimento. Bem, o arrependimento é um remorso que você tem de algo que você cometeu. Assim também você, quando arrepende, porque você está arrependendo de uma culpa, de uma vergonha. E tem hora que você precisa perdoar a si mesmo, se arrepender e perdoar a si mesmo. O arrependimento é como retroceder. Irmão Brando diz, é como dar meia volta. Isto é, começar tudo de novo. Eu lembro que o pastor Joaquim pregou, né? Isto é real. A gente precisa começar tudo de novo. Tem muitos de nós que não queremos começar de novo, porque aí tem que se arrepender. Eu tenho dito às pessoas que andam comigo, aquilo que vocês veem que eu tenho feito de errado, vocês falam comigo, porque eu quero consertar. Isto é, eu estou arrependido, eu não sei do que. Talvez tem pessoas que te acusam, ou até mesmo diz que você fez, e é verdade, que você praticou aquilo. Então a gente tem que fazer um exame da vida, voltar atrás, retroceder, voltar atrás, pedir perdão. Porque o ser humano, ele não gosta de pedir perdão. O ser humano, ele acha que ele é o tal. E deveríamos sempre reconhecer nossas faltas. Agora, aquelas que nós não vemos, pedimos para os outros mostrar. Se eles veem, principalmente se a gente falha com as pessoas. Você falha no lar, marido, mulher, pais, filhos, falham. E pode, então, voltar atrás, consertar, ao invés de prosseguir no caminho com o coração duro. E tem hora que você pensa, eu penso que não estamos errados, e estamos. Então precisamos pedir perdão até quando nós achamos que nós estamos certos. Porque nós temos que reconhecer ainda para poder ser perdoado pelas pessoas que nos rodeiam e que vê constantemente nossas faltas. Quem mais vive perto, e de quem você mais vive perto, mais se vê defeito. As pessoas de longe não vê defeito em nós, porque está longe. Mas se conversar com alguma pessoa de perto, que vai na nossa casa, que vê algum acontecimento, eu não achava que era desse jeito. E isto chega a fazer com que as pessoas até caiam, porque elas pensam que você não erra, que você não falha. E esse era o problema daqueles que andaram com o irmão Branham. Eles queriam ter um homem totalmente perfeito. Sua mensagem era perfeita,
mas ele era um homem como nós, sujeito às coisas, às fraquezas, ao pecado, como nós. Mas sempre lutou por uma vida correta, que o anjo disse para ele. E ele manteve aquela vida limpa diante de Deus e dos homens. E quando falhava, ele pedia perdão a Deus, ele ia na pessoa e pedia perdão. Então isso é o que nós queremos fazer constantemente. Eu queria dizer, nós não precisamos de oração, nós precisamos de arrependimento. Agora eu estou usando as palavras do profeta. Você poderia combater as minhas palavras, mas eu quero ver você combater as palavras do profeta. Você que crê no profeta. A mensagem A Queda do Mundo, pregada em 16 de dezembro de 1962, em Jeffersonville, no parágrafo 57. Deixa eu ler para você. E quando nós vivemos este mundo nesta condição, eu quero que você agora olhe para o mundo que você está, nesta condição. O mundo não está numa condição boa, de boa aparência, nem no físico. Você encontra um com o outro, precisa estar com máscara. Olha a condição do ser humano. Parece estar caindo aos pedaços em cada era. Quando o mundo chega nesta condição, que vocês estão vendo, que nós vemos, não só o Brasil, mas o mundo. Por isso vocês têm que saber que o que cai no mundo, o mundo está precisando de algo. E cada crente levanta e diz, o mundo precisa de oração. Então eu quero que vocês entendam que não é isto. O mundo não precisa de oração. Eles precisam de um arrependimento. Se não arrepender, você pode orar o quanto você quiser. Se não arrepender, você pode ser batizado em nome de Jesus Cristo quantas vezes você quiser. O profeta diz que você entra um pecador seco e sai pecador molhado. Por quê? Não arrependeu. Oh, mas batizou. Sim, mas não arrependeu, não adiantou nada. Orou por si, orou pelo lar, orou pelo mundo, mas não arrependeu. Não adianta. Aqui é a expressão do profeta, eu quero que vocês entendam que não é minha. O irmão Branco está dizendo assim, até mesmo o presidente telefonou para... Quando foi isto? 10 minutos ou 1 hora ou algo. Irmão Branco que está falando. Naquele tempo dele, o presidente ligou para pedir a oração. Está escrito aqui, pedindo oração. Sabe o que o irmão Brana disse? É tão diferente a mensagem do profeta com o que os outros dizem. O presidente pedindo oração. Isto não fará nenhum bem. Irmão Brana não era de enganar como nós temos hoje o mundo religioso, enganando os outros. Franca é do Senhor Jesus. Não, eu sou do Senhor Jesus. Franca é do diabo. O que é isso? Sim, o Brasil é do Senhor Jesus. Não, o Brasil também é do diabo. Alguns brasileiros são do Senhor Jesus. Oremos pelo mundo, porque o mundo é do Senhor Jesus. Não, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Qual crente que não sabe isso? O mundo inteiro, inclusive Franca, o mundo inteiro, certo? É do maligno. Oração não fará nenhum bem. Eu sei que isso aí dói. Eu estou lendo do profeta e vocês creem no profeta? Olha você que está me ouvindo aí. Você crê no profeta? Está aqui, A Queda do Mundo, 57. Isso não fará nenhum bem. O presidente pedindo oração, os crentes tudo em torno do presidente para orar. Eles são políticos.
Não é o que vocês pensam. Não está precisando de uma oração. Está precisando de um arrependimento. Cada um de nós. As pessoas sempre dizem, ore por mim. Mas muitas vezes nós não estamos precisando de oração, nós estamos precisando de um arrependimento. Talvez eu estou doente, eu quero uma oração e eu estou precisando de um arrependimento para que a oração surta efeito. Se eu orar e você não arrepender de seus pecados, a oração não vai surtir efeito. Eu creio na mensagem profética. Ele diz assim, o que precisamos não é de uma oração, mas de um arrependimento. E o que é o arrepender-se? É um regresso. Regresso para onde? O que nós lemos aqui é bom para a nossa meditação. Lembra-te, pois, de onde caíste. Regressa. Você viu onde você caiu? Pentecostais, vocês viram onde vocês caíram? Vocês estão se ufanando, achando que são os crentes e que poderia tomar até conta do Brasil e que daria conta. Não dá conta não, filho. Vocês deveriam saber. Lembra-te de onde caíste. Luteranos, wesleyanos, pentecostais. Caíste lá nos dias de Pentecostes. Vocês caíram da mensagem de Pedro. O dia de Pentecostes não foi os dias de Jesus. Foi os dias de Pedro. Ali foi os dias de Pentecostes, Atos capítulo 2. De onde é que vocês têm caído? Do batismo. Pergunta a um pentecostal se ele quer arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Eu quero oração. Não, você não precisa de oração pentecostal. Você precisa arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo. É isso que você precisa. É isso que nós, como cristãos, precisamos de um regresso ao Pentecostes original, onde o verdadeiro Espírito Santo caiu, não somente em dons, em línguas partidas, mas caiu em poder da palavra de ministração, ministrado por Pedro, um inculto, um indouto, mas com a revelação e com a vindicação de Deus para a sua mensagem. Nenhum outro tinha vindicação para pregar aquilo, porque Jesus já o tinha vindicado quando ressuscitou. Jesus o vindicou para que ele fosse, depois de convertido, confirme os teus irmãos. Aí ele foi confirmar, aquilo era uma vindicação de seu arrependimento, de ter seus perdões, o perdão de seus pecados. Tem que haver um regresso, um afastamento do erro, um abandono do pecado. Volte para Deus. Irmão Breno diz, eu prefiro ter o meu consolo edificado com a palavra de Deus e o batismo do Espírito Santo. Quanta gente que fala em línguas pensa que é o batismo do Espírito Santo. É um dom, meu filho. Você falou em línguas. Quantos de nós pregadores, porque oramos pelos doentes, cancerosos, aidéticos e paralíticos, e eles são curados, e nós achamos, temos o Espírito Santo. Temos é um dom, filho. Não é o Espírito Santo. Você tem um dom. E com o dom você ora pelos enfermos. E os enfermos são curados. Até mortos são ressuscitados. É dom. Mas se você não arrepender, se você não der meia volta, se você não voltar à prática das coisas que os apóstolos praticaram, se você não colocar a mulher na posição dela, como Paulo ensinou, volta, lembra-te de onde caíste, pentecostais e demais, onde vocês caíram. Vocês já notaram alguma vez Paulo colocando uma pessoa pregando lá na frente e dizendo, ela faz parte do quíntuplo de Efésios, é uma pastora, é uma bispa? Eu não estou contra a mulher, você tem que entender. Estou contra aquele ofício no lugar errado.
E as pessoas não percebem. Então eles têm um sentimento, eles têm um arrepio, eles pulam. E a gente acha, eu tenho o Espírito Santo. O irmão Branham chegou a falar, eles pulam e gritam e não recebem nada, porque não conhece o novo nome. Será revelado nos trovões. Olha o primeiro selo, 75, 76. Mas quando é que a pessoa se arrepende e diz, olha, nós falhamos, vamos voltar ao princípio? Vamos. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. Porque se você lembrar onde você caiu, você tem que arrepender e voltar à prática daquilo que lá no princípio eles fizeram. Disso eu já queria dizer para mim e para você. Lembra-te de onde caíste, povo da mensagem do profeta. Onde vocês caíram? Vocês caíram dos selos, dos trovões, da terceira puxada. A queda de vocês é exatamente ali, Estados Unidos, onde vocês caíram. Caíram daquela revelação de Deus manifestado em carne, abrindo a palavra para nós, naquele tempo, na América do Norte. É ali que vocês caíram, vocês não viram aquilo. Vocês têm que voltar à prática da terceira puxada que William Branham pregou e que vocês nunca puderam pregar. Volte à prática das primeiras obras, isto é, do que foi pregado na terceira puxada, que o profeta não podia revelar naqueles dias o segredo, mas seria revelado mais adiante. Se Deus disse para ele, não diga a ninguém, não é ele que vai dizer. Irmão Branham queria ir pregar para os judeus. E aqueles dois irmãos milionários pagou a viagem dele. Mas que decepção para aqueles milionários. E o irmão Branham, como profeta, sabia, mas naquele momento ele achava que o ministério dele seria uma bênção para Israel. Ele conta isso no Profeta do século XX. Seria uma bênção para Israel. Ele pensava assim, aí ele foi. Passagem comprada. Ele foi. Quando chegou no Cairo, no Egito, deu uma parada, o Espírito Santo falou para ele, volte. Não é tempo, não é hora. Volte. Oh, você já pensou bem o William Branham falar para aqueles milionários, olha, eu tenho que voltar porque Deus mandou eu voltar. E ele fez isso. Ele era um profeta de Deus. Ele voltou, ele arrependeu de ter feito isso. Sabe por que vocês crê que o irmão Branham vai pregar para os judeus? Porque o irmão Branham, quando pregou as eras da igreja, ele não tinha a luz que precisava ter dele ir aos judeus. Até na mensagem de Laodiceia, ele disse que um gentil teria que levar a mensagem de volta, e ali o irmão Branham cria que esse gentil era quem? Era ele. Por isso ele foi. Mas Deus disse para ele, não é hora. Arrepende-te. Irmão Branham voltou para a América. Olha para você ver. Você não pode arrepender se você não acha que errou. Irmão Branham podia ter tomado a sua própria direção e tocado o barco, ir para frente, vamos, o avião vai sair, mas eu tenho que voltar. Não posso ir para Jerusalém. Aí as pessoas ficam esperando que o irmão Branham vá para Jerusalém ainda. Mesmo depois que o irmão Branham pregou os selos e revelou nos selos, quando eles perguntaram, o nosso profeta de Malaquias 4 irá também aos judeus? Ele diz não. Não adianta o irmão Branham falar não para um povo teimoso. Não adianta falar não. Ele falou que não. Que esse profeta de Malaquias 4, de Apocalipse 10, 7, não tem nada a ver com o judeu. Ele é para o povo gentil. Ele é um gentil para o povo gentil. E Deus levantará profetas para lá. Foi o que o irmão Branham ensinou. Isso é o que eu e você precisa crer. Mas sabe o que o povo da mensagem faz? Ainda está esperando o irmão Branham para revelar os selos, com os selos revelados na mão, esperando o irmão Branham para a terceira puxada, com a mensagem. O próprio irmão Branham diz, a terceira puxada foi. Oh, meus irmãos, arrependam dessa crença falsa que vocês têm. Volte à prática da mensagem do profeta. Por isso a mensagem do irmão Branham chamou nós de volta a Pedro.
Lá no dia de Pentecostes, ao batismo em nome de Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz, Jesus tinha falado em São Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Jesus estava vendo a América do Norte. Jesus estava vendo William Branham chegando. Elias virá primeiro. Para quê? Para poder restaurar primeiro o batismo, colocar a mulher no seu lugar. A ceia, tudo que nós precisávamos foi colocado pelo profeta através da restauração do ministério, que ele tinha o ministério de Elias, restaurando todas as coisas para nós. Mas ele não ficou só nisso. Aí vai para frente para poder revelar a palavra. Deixa eu aproveitar aqui, Hebreus capítulo 3. Isso aqui não é só a América do Norte, isso é eu e você também. Escuta. Eu não quero aqui dizer palavras fortes para um país que Deus já saiu dele. Vocês têm que entender. Deus esteve na Alemanha, mas saiu de lá, através de Lutero. Deus esteve na Inglaterra, mas saiu de lá. Ele esteve lá através de Wesley. Deus esteve nos Estados Unidos, no início do século XX, com os pentecostais, mas deixou eles em 1950. Aí Deus esteve com o irmão Branham, revelou a palavra, trouxe para nós a abertura da palavra e agora deixou a América. Irmão Branham partiu, Deus deixou a América. Deus cruzou o oceano para poder pregar aos da América do Sul, para poder dar aquilo que não podia dar na América do Norte. Irmãos, qualquer pessoa consciente vê que Deus não pode voltar na Alemanha para fazer mais nada. O que acontece? Algum alemão deve estar no Brasil ouvindo essa mensagem. Deus não pode voltar na Inglaterra para fazer nada. Algum da Inglaterra deve estar aqui no Brasil e ouvir, porque o Brasil forma uma noiva florida de todas as nações, de todas as raças, de todas as cores. É aqui que está esta noiva, a esposa. Se eles pudessem ver tudo isso que Deus passou por cima deles. Mas escuta aqui, Hebreus capítulo 3, pregado em 1957, parágrafo 4. Esse povo anglo-saxão está arruinado, que era o povo que fala inglês. Isso é tudo. Não há mais nenhum evangelho que a América receberá. Ele estava pregando lá, de não há mais nenhum evangelho que a América receberá. Você se perde um pouco ali e aqui, mas exatamente como o evangelho, isso está terminado. E você não pode nem mesmo pregar para eles, para os ingleses, para os da América. O irmão Branham falou, irmão Branham era um americano, filho. Mas o irmão Branham não encobria o erro, a falha e o sangue americano que tem isso na veia. Ele diz, você não pode nem mesmo pregar para eles, não se pode falar com eles, eles não creem em nada. Agora vocês querem estar aqui na América do Sul, retornar na América do Norte para tomar uma mensagem que eles não creem em nada. Mas eles creem que é para ouvir as fitas. Eu também creio e já estou ouvindo essas fitas desde 1972. Rode as fitas, os livros. Mas eles são incrédulos. O irmão Branham que falou. Eles não creem em nada. Falando dos americanos, veem, eles têm simplesmente suas próprias ideias. Eu sei que nós também temos as nossas ideias na América do Sul. Como em cada lugar tiveram as ideias deles. Eles têm simplesmente suas próprias ideias e cabeças duras. E estão estabelecidos. E a coisa seguinte para esta nação americana é o julgamento. Não é mais nenhum arrependimento, nenhuma mensagem. Era o julgamento. Não adiantava a oração, era o julgamento. Ela terá isto também. Isto pode ser através, como é que vem? O julgamento sobre as nações. Olha para você ver o julgamento. Aí você pede a Deus, meu Deus, e o julgamento sobre nossos lares. O julgamento sobre a nossa igreja.
Olha o julgamento sobre as nações, como o irmão Brana diz, isso pode ser através de depressão. Um país cheio de depressão. Isso pode ser através de uma bomba atômica. Mas é como uma guerra dessa que está tendo agora. Isso pode ser através de uma grande praga. É o que acontece no mundo inteiro. Não está acontecendo só na América, no Brasil, em todas as nações. Você pode ver as pessoas, os judeus, com máscara. Por todo lado. Uma enfermidade de algo, mas ela está pronta. Falando da América do Norte. Ela está pronta. Está vindo, milhares vezes, milhares tombarão. Aquilo que tinha que acontecer na América ia acontecer, aconteceu. E agora acontecendo no mundo inteiro, milhares de vezes, milhares de pessoas tombando. O que é isso? Se eles pudessem arrepender, antes da gente tombar, morrer, se a gente pudesse arrepender, arrependa-te, volte à prática das primeiras obras, volte à palavra, volte aos dias da terceira puxada. Vocês querem voltar aos dias que o irmão Brana está pregando cura divina? Primeira e segunda etapa, não volte à terceira etapa. E você aprenderá que essa nação também que nós estamos agora, o nosso Brasil, a nossa pátria amada, ela não precisa de oração. Você não vai crer nisso. Eu vou te mostrar isso na Bíblia, porque é a Bíblia que mostra, na hora do perigo, o que você precisa. Passagem pelo Mar Vermelho. Capítulo 14, verso 15 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Você está vendo? Tem hora que não é oração. Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Oração não valia. Oração que Moisés fez, ajoelhou, pediu a Deus. E Deus chegou para ele: por que você está clamando? Você deveria sentir assim, brasileiro. Por que você está clamando? O que o Brasil precisa não é de oração, é de um arrependimento. O que nossos lares precisam não é de oração, é de um arrependimento. O que nossas igrejas precisam não é de oração, é de um arrependimento. É dar meia volta, é mudar de sentido, é mudar de fé. Mas eles querem arrepender da Trindade e crer na unidade? Não querem. Eles querem sair da ressurreição isolada e vir para a palavra que já foi revelada? Eles não querem. Não há retrocesso para eles. Eles não arrependem. Moisés creu na palavra de Deus. Aqui está o profeta: porque clamas, fala 23. Desejo tomar essas palavras deste texto que são: porque clamas, fala. Não é hora de clamar, é hora de falar. Diga para eles: vocês precisam de arrepender-se. Senhor, vem, nos abençoa. Não, fala agora, Moisés. Meus irmãos, tribo de Levi, vamos atravessar o mar. Ação, arrependimento, ação, fé. Não é clamar, não é orar. Tem hora que você pensa que é clamar, pular, orar. Não, é arrepender. É falar a palavra, é saber que você sai deste mal que te segue, que te persegue, que te atinge, através de crer em Deus e não ficar naquele monte de oração, que muitas vezes nós só vivemos pedindo oração. Não estou falando isso para você parar de pedir, mas tem uma coisa corriqueira, chata, que nós fazemos com Deus. E ele: Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Parece que Deus tem que correr para lá e para cá. Não, Deus está querendo um povo que crê. Se você crê, fale a palavra. Diga: estou curada, estou curado, sou um salvo. Eu creio nesta palavra, estou arrependido de meus pecados, de minhas faltas. Eu me arrependo. Eu tenho que dizer isso. Eu me arrependo, e se há algo mal em mim, Senhor, tira. Tira esse algo mal, para que o seu nome seja glorificado na minha vida.
Meus irmãos, o que está acontecendo não é terrível? Doença por todo lado, certo? O que está acontecendo nesse tempo, e este vírus tomando conta do mundo inteiro. Se eu te disser para você que isso ainda não é nada, você já pensou bem? Quando cumprir Zacarias capítulo 14, verso 12, já pensou quando cumprir esta escritura? Em muitos países que ainda é a favor dos judeus, do verdadeiro israelita, está bem. Mas aqueles que são contra, olha o que diz a Bíblia que vai acontecer. E esta será a praga que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Esta é a praga que ainda está por vir. Zacarias 14, verso 12, para todas as nações que lutaram contra Jerusalém. Jerusalém hoje é uma nação. Ela foi o relógio para esta segunda vinda, que é a vinda do Filho do Homem. Ela foi o relógio. Quando voltou para sua pátria, aquele foi o relógio. Será que você não percebe isto? Era tempo da vinda do Senhor. Que Jesus diz, não passará esta geração que viu Israel voltar para a sua pátria, e uma geração é 40 anos. Hoje eles ficam espichando as gerações, querendo mostrar que é 70. Daqui a pouco eles vão arrumar 120 também. Eles vão retornar lá no tempo de Noé. Eles estão aumentando a geração, por quê? Porque eles não viram isso cumprido, e já cumpriu dentro dos 40 anos da geração que o meu profeta, que eu leio suas mensagens e escuto suas fitas, disse. E Jesus falou, não passará esta geração, e não passou esta geração. De 1948, aí Cristo veio em 1963. E você pode lutar contra o quanto você quiser, meu irmão, da própria mensagem. Vocês nunca vão arrepender. Eu sei que vocês não precisam de oração, nem de arrependimento, porque vocês não vão arrepender. Vocês estão além do arrependimento. Como o irmão Brana falou da América do Norte, que ele não orava mais para a América, porque ela estava além do arrependimento. Passa a linha da misericórdia. E você, com uma data de que Deus manifestou para o irmão Brana, que não foi 28 de fevereiro de 1963, você coloca uma data 8/3/63, e não tem base nem na Bíblia, nem na mensagem do profeta, não tem base. O próprio irmão Brana, quando falava da nuvem, ele falava daquilo que a ciência mostrou. Ele não falava de outra coisa, ele falava daquilo que a ciência tinha mostrado, porque Deus provou no céu e na terra com ele, mas eles não viram isso daí. Eles não viram que aquilo estava nele também, por isso ele foi tomado naquela nuvem, juntamente com aqueles 7 anjos. Meus irmãos, sabe o que nós precisamos? Não é de orar, é de arrepender. Se você arrepender e acertar a vida, é isso que Deus quer. Eu quero isso, Deus quer, eu também quero. O irmão Brana também disse que queria. Era melhor ver uma pessoa arrependida de seus pecados do que um aleijado andar. Então, é muito preferível você saber que hoje o que Deus quer de mim e de você é que nos arrependamos. Meu irmão, minha irmã, não deixa para amanhã. Liga logo para sua irmã, para o seu irmão, diz, você me perdoa, olha o mundo como está, e eu não estou nem percebendo o que está acontecendo, eu estou precisando de arrepender. Então, eu quero perceber essa hora que eu estou vivendo. Confessa seus erros, confessa seu pecado, peça perdão, peça misericórdia. Algo que você tenha feito, peça, faça esta confissão diante de Deus. Arrependa de seus pecados. Isso vale muito mais do que 30 dias de oração.
Vamos fazer jejum. O que adianta o jejum sem arrependimento, filho? Vamos orar e jejuar. O que adianta jejum e oração sem arrependimento? Primeiro tem que arrepender, voltar o batismo em nome de Jesus Cristo, voltar aquilo que Paulo ensinou às mulheres, ficar calada nas igrejas, conforme diz a Bíblia, 1 Coríntios 14, 34, 1 Timóteo 2, 8 a 15, que precisa isso, arrepender e voltar aquilo. Nós, da mensagem que nós precisamos, não é de oração não, nós precisamos arrepender e voltar a terceira puxada, ir lá na abertura dos selos e começar a nossa vida tudo de novo, lá nos selos para cá. Começa para você ver a sua vida tudo de novo, tudo vai mudar na sua fé. Esse tipo de fé que existe trinitariana, dualista, unicista, isso não funciona. Você precisa da fé dos trovões. Amém. Pai, ajuda este povo com a luz da sua palavra. Aquilo que eu não posso falar, não tenho condições, que o Senhor possa manifestar a meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.